meu povo, como vocês estão? Tudo certinho por aí? Bom, nós estamos em um outro cenário hoje, porque a correria tá gigante, mas isso não significa que a gente não vai continuar com os nossos estudos. Então, eu tô aqui no meu trabalho, tirei um tempinho para gravar para vocês, porque o comprometimento é o que mais importa, não é mesmo? Então, assim, eu não tô muito bonita, não tô no meu cenário com os meus livros, mas ainda assim estamos com a Bíblia gordinha, estamos com o estudo também, e tem muita coisa legal hoje pra gente falar, principalmente porque a gente vai retornar um pouco ao que a gente já estudou, e é aquilo que eu falei pra vocês, né? O Thiago estudava um pouquinho aqui, daí ele falava sobre outro tema, daí ele relembrava sobre o que ele tava falando antes, e é aquele lá e cá, tá certo? Então vamos lá. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre o capítulo 12 e a gente vai até o versículo 18. Perdão, a gente vai... Então vamos lá? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o versículo 12 e a gente vai até o versículo 18. Por quê, Brenda? Por que você separou isso dentro da primeira perícope de provações e tentações? Porque ele começou falando sobre um assunto, foi para outro assunto e voltou para esse mesmo assunto. Então, para a gente não ficar muito confuso, o que eu fiz? Esse primeiro assunto, um tema, esse segundo, um tema e esse terceiro tema. Porque como a gente já foi profundo nesse primeiro tema aqui, vai ser muito mais fácil a gente só relembrar nessa terceira parte aqui, que é a que a gente vai entrar agora. Então, a gente vai falar sobre perseverança, sobre provação, só que agora, além disso, ele já fala sobre as consequências da aprovação ser superada. E o que é essa coroa e como que funciona isso. Enfim, você já vai entender o que eu tô falando. Depois dessa breve explicação, pega aí o seu lápis, a sua caneta, o seu caderno. A gente vai começar a nossa aula e ela tá muito, muito boa. A gente vai entender um pouquinho sobre algumas dúvidas que normalmente as pessoas têm, que hoje serão explicadas. Então, feche seus olhos. Antes da gente começar, nós vamos orar. E a gente tem muita coisa para anotar. Então, você vai gostar aí de colocar isso nos seus resumos, tá bom? Então, vamos lá. Querido Deus e amado Pai, muito obrigada, Senhor, por mais esse dia que o Senhor nos concedeu. Obrigado porque nós estamos aqui estudando a Sua palavra, Pai. E principalmente, obrigado porque o Senhor nos dá essa possibilidade de estudar dessa maneira. Senhor, que nós possamos levar isso para os nossos corações e que não sejam só palavras, que possam se tornar em atitudes. E que isso possa fazer com que nós cresçamos na nossa vida espiritual. É isso que nós te pedimos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Amém. Então vamos lá. Eu vou ler aqui para você todos os versos que a gente vai estudar. E daí você já pega uma caneta. Eu usei a caneta azul para isso, tá bom? Então se você quiser usar aí no seu color code, eu não usei o mesmo azul que eu usei no servo. É um azul um pouquinho mais claro, tá? Não é o mesmo. Então se você quiser aí usar outra cor ou usar um azul mais claro, fica a minha sugestão para você. Por quê? Porque nós vamos voltar novamente ao tema da perseverança. Então vamos lá e nisso aqui, vamos entender o que está acontecendo para depois eu ir para as explicações. Gente, eu vou prender meu cabelo aqui porque ele está me incomodando e a gente já vai seguir. Então vamos lá. Versículo 12. Feliz é o homem que persevera na aprovação. Opa, parece que eu já li isso. Pois é. Tiago está retornando ao que ele estava falando. Porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, então, ele falou sobre provação, tá? Então, ele está falando aqui sobre a aprovação e logo depois ele fala sobre o motivo da aprovação. Que enquanto você está sendo provado, você também está sendo tentado. Então, vamos para a primeira parte aqui, que aqui diz o seguinte: feliz o homem que persevera na aprovação, porque depois que é aprovado, receberá a coroa da vida. Então, vamos fazer um caminho rápido? A primeira coisa que vem é, para que nós possamos perseverar, então coloca aí, perseverar, nós precisamos da aprovação. Aprovação, você pode colocar aí embaixo da palavra aprovação, é nada mais que a prova.
que é aquilo que a gente estudou em uma das últimas aulas, né? Que a gente até viu ali, que é o peirasmos, que a gente tem os dois tipos de provação, né? Então, ó como a gente vai voltando nos nossos resumos, que a gente pode colocar como prova ali embaixo. E depois da aprovação, se você vencer, vem a coroa da vida, tá certo? Essa coroa da vida que está aqui, ela é traduzida como Stéphanos. Então, é Stephanos, Stéphanos, que é usada como coroa da realeza, mas mais vezes ela é usada como coroa de louros. Como assim coroa de louros, Brenda? Você lembra que lá na Grécia os corredores, eles corriam e daí depois que terminava a corrida, eles recebiam a coroa de louros, que é aquela coroa realmente com louros, e daí aquilo era um sinônimo de vitória, era um sinônimo de ganhar mesmo. Então aqui, quando se usa essa coroa, é a coroa da vitória. A coroa aqui também simboliza a questão da nossa chegada ao céu, a nossa coroa divina, quando nós estamos sendo coroados. Então, ó, a gente tem duas outras referências aqui que eu quero mostrar para vocês. Que a primeira é lá em 1 Coríntios, volta um pouquinho aí na sua Bíblia, lá em 1 Coríntios, no versículo 9, no capítulo 9, versículo 25. Aqui diz assim, ó: todos os que competem nos jogos se submetem ao treinamento rigoroso para obter uma coroa, nesse mesmo sentido aqui, essa coroa aqui também é de louros, mas nos fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Ou seja, é essa mesma coroa aqui de quem está correndo para o alvo na caminhada, na corrida cristã. Então você conseguiu compreender que essa coroa de louros está sendo relacionada à nossa chegada ao céu. Ok? Lá também diz assim, ó: feliz é o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida. Essa coroa da vida, o fato de viver, já estamos sendo coroados e presenteados por Deus. Mas o que eu quero dizer aqui para você é, essa coroa da vida é aquela que é representada lá em Apocalipse, no capítulo 2, no versículo 10, que diz o seguinte: não tenhas medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los. Ó, o mesmo contexto. E vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Ok? Isso daqui é profético. Seja fiel até a morte e eu te dei a coroa da vida. Então aqui é a mesma referência entre a vitória que nós receberemos. E essa vida que está sendo dita aqui é a vida eterna. Então você pode colocar aí na sua Bíblia. É a vida eterna. Deu para entender? Deu para compreender aqui esses primeiros versículos? Então ele está falando sobre perseverança, está falando sobre as provas, mas agora ele não só fala sobre o que é a prova e como é a prova e a sabedoria que você recebe dela. Agora ele está falando sobre a sua retribuição real. Então aqui na Terra, você passar por provas faz com que você seja mais sábio, que você tenha fé. Mas, além disso, você também pode ganhar a coroa da vida. Deu para entender? Facinho, né? Bem simples. Vamos pro 13. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um é tentado pelo próprio mau desejo, sendo este arrastado e seduzido. Então, este desejo, tendo concebido da luz o pecado, e o pecado, ao por ser consumado, gera a morte. Vamos lá. Vamos imaginar que a gente está descendo uma escada,
tá bom? Então, digamos que você está no pódio, tá bom? Você está lá no pódio, você está em primeiro lugar, porque você aceitou a graça, ok? E daí, você acaba sendo levado pelas provações. As provações, elas vêm por quê? Porque nós temos um contexto pecaminoso. Nós já viemos dessa questão. A graça nos salva mediante a fé e mediante o sacrifício de Cristo na cruz por nós. Então, o salário do pecado é a morte. E quem pagou a morte que deveria ser nossa foi o nosso Deus. Foi o nosso Deus que entregou o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, a coroa da vida. E quando a gente fala sobre isso, a gente imagina que o pódio é a graça, mas também existe aqueles que perdem, que não aceitam a graça, que eles não estão nesse pódio. E quem não está nesse pódio, a gente tem um contraponto. Aqui, Tiago faz esse contraponto. E qual é esse contraponto? É a escada. E essa escada, ela começa com o primeiro degrau, que é o contraponto da graça, que se chama concupiscência. Escreve aí. Esse é o primeiro degrau. Logo depois, vem o degrau do desejo. Depois do degrau do desejo, a gente tem o degrau do pecado. Depois do degrau do pecado, a gente tem o degrau da morte. Então você conseguiu entender essa dinâmica? Que ele está falando sobre quem ganhou e a graça e como a pessoa ganha a coroa da vida através disso, e quem superou as provações, quem passou por essa maratona. E ele também fala de quem não passou, de quem não chegou até a linha de chegada e que não vai ganhar a coroa da vida. E quem são essas pessoas? Aquelas pessoas que deixam com que a sua concupiscência, com que o seu mau desejo a leve para isso. Brenda, mas entendi. Mas aqui ele está falando que Deus não nos tenta. Por que ele está falando isso? Porque existem pessoas que utilizam das provações que Deus nos coloca para dizer que essas provações são, na verdade, tentações. E que a partir do momento que Deus nos tenta, nos dá essa tentação, ele está dando uma tentação e um Deus que dá uma tentação, ele faz com que você, perca. Porque se é uma tentação dada por Deus, é uma tentação muito forte, só ele poderia suportar. Só que a Bíblia é clara dizendo que nós passaremos por provas e Deus não dá algo que nós não possamos suportar. Então, as provações pelas quais a gente vive, se nós perseverarmos em Cristo, nós conseguiremos passar. Como, por exemplo, Deus colocou a prova a Abraão. Lá em Gênesis 22:1, Deus colocou Abraão, que estava amando muito mais o seu filho do que a Deus, em prova. Não em tentação, em prova. Só se torna tentação a partir do momento que os seus desejos começam a aflorar, e é por isso que o pecado vem, e a morte, e a concupiscência. Então, entendeu? Todos estão na mesma caminhada, na mesma trajetória, que passam por provações. Só que a partir do momento que você não está segurando na mão de Cristo, na mão de Deus, isso não é mais uma prova. Isso já é uma tentação. Então, se você está com Ele, a prova pode ser vencida. Se você está sem Ele, a tentação vem de você. A tentação é passar por esse caminho sozinho. Deu para entender? Então, Deus colocou à prova Abraão quando pediu para sacrificar Isaac. Mas como Abraão estava segurando na mão de Deus, essa prova foi vencida, porque Deus deu o cordeirinho. Quando Deus testa Israel, quando coloca ele à prova, cercado com pagãos, lá em Juízes, no capítulo 2, no versículo 22, se eles acreditassem em Deus, sim, eles poderiam passar por aquilo ali. Ezequias, o rei, também foi colocado à prova. Por que, Brenda, ele foi colocado à prova? Ali no momento em que ele está recebendo os visitantes da Babilônia,
e ele começa a falar que tudo aquilo que ele tinha recebido foi conquistado apenas por ele. A prova dele acabou sendo a tentação. Porque a prova era ele ter falado, sim, isso tudo aqui eu garanti, mas com a força do meu Deus. Sempre junto a ele. Mas ele não falou. E aí ele caiu em tentação. Deu para entender a diferença? Então, quando a gente fala sobre isso, há a diferença entre a prova e a indução ao pecado e a tentação. Conseguiu entender? Um Deus, ele não tenta, porque senão essa tentação seria impossível de suportar. Então, quando alguém fala que Deus o está tentando, é justificando com essa justificativa de que essa tentação é tão grande que é impossível suportá-la. Ok? Ok? Então vamos lá. Vamos seguir. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mal. Essa parte aqui é muito interessante. Porque diz assim: cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Aqui, a palavra atrair é exelko. O que isso significa? É E-X-E-L-K-O com aquele risquinho em cima. Essa ideia aqui, ela é trazida como um arrasto, como alguém que foi fisgado pela boca e é puxado como se estivesse pescando. Então aqui, Tiago dá essa intenção da pescaria. Ele está querendo trazer isso como um grande exemplo. Por quê? Porque ele diz que a tentação brota desse impulso maligno. E quando isso acontece, ela é atraída e seduzida. A palavra sedução aqui é deleazo. D-E-L-E-A-Z-O e o risquinho em cima. E aqui essa palavra significa a atração exercida pela isca. Então, olha como que tá querendo dizer. Então, você é atraído, você é puxado pela isca que você mordeu. E essa isca que foi o pecado. Então, quando você é puxado, você é arrastado para a morte. A cobiça, então, seria esse anzol, que é o primeiro ponto. E depois você é arrastado. Então, esse desejo, tendo concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, após ter sido consumado, gera a morte. Aqui, essa questão do desejo, pecado e morte, ela vem da concupiscência. E a concupiscência, ela é gerada como uma mãe. Como uma mãe. E o filho da mãe da concupiscência é a morte. Esse seria o filho. Então, se deixar ser levado pelos seus desejos faz com que você tenha essa consequência. Entendeu? Simples, fácil. E lá no 16 ele diz assim: meus amados irmãos, não se deixem enganar. Não sejam arrastados, não sejam iscados pelo pecado. Toda boa dádiva e dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Então Deus é imutável, Ele é bom e Ele não há a possibilidade de trazer o pecado, a tentação. Ele te coloca à prova, como fez com Jó. Ele mostrou que Jó era sim um homem de Deus. Por quê? Porque Jó foi colocado à prova. Mas quem o tentou? Quem o tentou, na verdade, foi o inimigo. Comprovando que Jó, sim, não só amava a Deus por causa das coisas, mas amava a Deus por quem ele era. Deu para entender? E aqui fica a questão. Aqui fica o grande ponto. Você tem crido em Deus a tal ponto de entender que essa prova pelo qual você está passando, na verdade, pode ser vencida com Deus? Mas Deus está em silêncio. Eu vi uma referência de quando a gente era criança. Vocês lembram que quando a gente começava as provas na faculdade, na escola, a primeira coisa que o professor falava é:
Não me perguntem mais nada. Hoje eu não sei de nada. Porque a partir do momento que você está em prova, Deus está em silêncio. Porque os exercícios você já fez, o estudo você já teve. Agora é o momento de você ser testado, de você provar o que você sabe, de você provar a sua fé. Consegue compreender? Então é nesse sentido que você precisa levar isso para sua vida hoje, tá bom? Um beijo, um abraço e tchau! Até amanhã!